Bem, de acordo com Gênesis 10, versículo 15, a linha Et como o segundo filho de Canaã. De Et vem heteus. Na literatura profana, principalmente em obras de arqueologia, usa-se heteus e hititas. Alguns críticos ousam afirmar que os heteus não passavam de um povo sem importância e apagado, como que pretendendo negar o valor histórico de 2º livro dos Reis, capítulo 7, versículo 6. E neste passo bíblico, os heteus aparecem em pé de igualdade com os egípcios. Afirma ainda a pluralidade de reis, isto é, uma confederação, um império. Ainda mais, povo forte e guerreiro, com carros, cavalos e cavaleiros. Hoje, entretanto, pelas grandiosas descobertas arqueológicas, principalmente as levadas a cabo em Bogascoy, na Anatólia, sabemos que os heteus formavam um poderoso império e eram senhores de vasta cultura, apuradíssima civilização. Pouco antes do profeta Eliseu, disputaram com os egípcios o domínio da Ásia Ocidental, ao tempo do rei Jorão de Israel. O poderio bélico dos heteus já declinara muito. Mesmo assim, representava uma ameaça para Israel e Judá. Nos livros históricos do Velho Testamento, os heteus aparecem com alguma frequência, estabelecidos no norte de Israel, com cidades principais em Amate e Cádiz, nas margens do rio Orontes, alongando-se na direção meridional. Mas o Gênesis fala de outros heteus, isto é, os filhos de Et. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Abraão comprou aos filhos de Et a cova de Macpela, em Hebron. Gênesis 23, versículo 10. As duas esposas de Esaú eram Eteias. Gênesis 26, versículo 34. Gênesis 10, versículo 15, refere-se talvez aos heteus do sul. E só à luz dessa concepção podemos entender Ezequiel afirmando que o pai de Jerusalém era amorreu e a mãe uma Eteia. Ezequiel 16, versículos 3 e 4. Os heteus eram fisicamente feios, de pele amarelada, com fisionomia pronunciadamente mongólica, fielmente reproduzidos nos seus próprios monumentos e nos do Egito. Seus olhos eram escuros e negros, cabelos lisos e duros, e eram acaçapados e fortes. O contrário dos amorreus, que eram altos e bem formados, de boa aparência, de olhos azuis e cabelo louro. No século 12 a.C., os heteus eram fortes e aguerridos e puderam conter o avanço assírio na Ásia Meridional. Aos poucos, porém, foram se enfraquecendo e os assírios venceram. Concentraram-se em Carquemes até 712 a.C., no ano em que Sargão da Assíria derrubou o último e o mais forte baluarte dos heteus. Então, de acordo com algumas pesquisas arqueológicas, encontra-se o termo heteu, mas com uma nomenclatura como hitita, sendo que o hitita da arqueologia seria o heteu da Bíblia, de acordo com o texto de Enéas Tolmini, e mostrando também algumas características desse povo, lembrando que parece que eles dão um certo aspecto, mas com os orientais ao contrário dos amorreus, que parece dar uma semelhança maior com os europeus, pelo que a gente observa aqui na pesquisa. Vamos agora para os cananeus.